Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Sulina Parrilla e Restaurante. Flá Gastronomia. Olá! Começamos mais um Falando de Vinho para você, aqui direto do Flá Gastronomia em Jundiaí, restaurante da mais alta qualidade. A quem a gente agradece a toda a família Geraldini, ao Edson, a dona Marinês e principalmente a Flávia, que é a proprietária da casa, não é? Ela que é uma chefe de cozinha da mais alta qualidade. Lembrando que você pode participar do nosso programa, do nosso podcast, através do Instagram. Falando de Vinho, participe, mande sua pergunta, não é? A gente vai ter um imenso prazer de responder e trazer também as pautas aqui para o programa. Vitor de Freitas, seja bem-vindo. Muito obrigado. Sommelier W73, mestre em vinhos. E o Vitor escolheu dois exemplares portugueses de respeito, Vitor. É isso aí. Você já teve aula comigo lá na SB Som, né? E você sabe que uma das matérias que a gente dá aula lá é justamente de vinhos portugueses. Como a gente tem aqui nessa carta, que é muito boa, de passagem no Flá, de vários exemplares, eu falei, vamos aproveitar a gente falar de vinhos portugueses e depois a gente fala sobre vinho, sobre degustação. Eu acho que vai ficar um programa legal. Bom, nós temos aqui Douro e Setúbal. Exatamente. Duas regiões completamente diferentes. Completamente. O bacana de Portugal é isso, CH, é que Portugal é um país pequeno, mas com variedade grande de terroir, de DOCs, né? Nós temos 13 DOCs em Portugal. E Portugal faz vinho, planta uva de norte a sul, de leste a oeste, certo? E por interferência do Atlântico de um lado, a parte central da Espanha ali fazendo fronteira e depois a parte mais fria e mais quente, norte e sul, dão completamente assim, características diferentes para as regiões e para o vinho. Então eu escolhi justamente bem diferente, né? Um Península de Setúbal, mar, sol, calor, e pegar o Douro, que é aquela região maravilhosa, patrimônio mundial da humanidade, com as castas portuguesas de excelência. Podemos começar pelo Setúbal? Podemos. Então tá? vamos lá. Vamos falar um pouco de Setúbal. O que nós vamos falar de Setúbal? Setúbal hoje é uma área muito grande. Tá? Agora, quando se fala em Setúbal, o que vem à mente das pessoas? O moscatel, que é o vinho fortificado, doce e super famoso, maravilhoso. Né? Nós temos o moscatel de Setúbal normal e temos o moscatel roxo, que as pessoas não podem confundir, que é uma outra variedade de uva, é da família dos moscatéis, só que é uma variação genética que só tem lá em Setúbal. Então, moscatel de Setúbal, moscatel roxo é uma coisa, moscatel é outra coisa. Agora, tem muito vinho tranquilo de excelente qualidade, tá? Então, não vamos tomar esse aqui porque é uma cooperativa, né? Tem bastante cooperativa ainda lá, só que com tecnologia, com aporte de agronomia, vieram vinhos dando vinhos de muito mais qualidade, e a Adega de Pegões hoje é uma vinícola super bem conceituada. Legal. Só que o que eles fazem? Eles fazem lá o quê? Muita coisa, muita quantidade e variedade. Seja a Casa Ermelinda Freitas, seja a Adega de Pegões. Então você tem as castas portuguesas e as castas internacionais. Como lá é sol, calor, então você vai ter, por exemplo, hoje que a gente pegou uma varietal de Merlot, para quem quiser tomar um vinho mais amigável, né, um vinho de uva mais madura, então eu falei, vamos levar um Merlot para a gente provar. Eu não posso deixar passar batido, porque você, na tua explicação sempre muito precisa, você falou de vinho tranquilo e de vinho fortificado. Exato. Rapidamente, você poderia explicar para o nosso assinante, telespectador, Nossa, internauta, o que significa vinho fortificado e vinho tranquilo? Então, o vinho fortificado, né, é um nome, parece que já quer dizer, mas é assim, por que ele é um vinho mais forte, mas não é de uva, não é por ser mais tinto, mais encorpado, porque é mais alcoólico, né? E eu uso muito a família como laboratório, eu já contei para você, né? Minhas filhas, minha esposa e tal, e esse final de semana a gente estava tomando com a minha cunhadinha, né? 20 anos de diferença da minha esposa, e aí ela gosta muito de vinho, e ela falou assim, ai Vitor, me deram um vinho do Porto para tomar, mas estava horrível, só tinha álcool, não sei o quê. Aí eu falei, se eu tomar um vinho fortificado, ela fez a mesma pergunta, ué, mas o que é vinho fortificado? Daí a gente explicou mais ou menos como é que dá o processo.
porque é um vinho mais doce, né? Vinho do Porto, o pessoal já imagina um vinho mais docinho. Mais doce, mais alcoólico. Mais alcoólico. Mas por quê? Você tem lá o mosto como qualquer vinho normal. Ele começa o processo, vamos pegar um Ruby, né? O Porto tem duas vertentes. Tem o Ruby, que é o vermelho, lá o rubi, e tem o Tawny, que é alourado, acastanhado, que é um outro processo. Então, são duas vertentes do vinho do Porto. Tá? O Ruby, que é o tinto, você sai como se fosse um vinho tinto normal, certo? Aí você tem que começar a fermentação. Vai começar a queimar o açúcar, vai virar gás carbônico e álcool. O que o vinho fortificado faz? Adiciona aguardente vínica. Tem DOC em Portugal que só produz aguardente para fazer vinho do Porto. É impressionante, cara. O português é tão específico que ele compra a aguardente vínica dessa DOC lá de perto de Lisboa. A aguardente vínica é aguardente de uva. Exatamente. É álcool, né? Bem alcoólico. É uma aguardente bem alcoólica. O que eles fazem? Durante o processo da fermentação, você adiciona o álcool. O que ele faz? Ele mata as bactérias, porque o excesso de álcool é tão grande que elas não conseguem dar conta do recado, entendeu? Então, o que acontece? Quando você mata as leveduras que estão processando aquele mosto, elas param. Aí o que acontece? Você vai ter o quê? Um açúcar ainda residual no seu mosto. Por isso que o vinho do Porto, nesse caso, ou moscatel, que também é o mesmo processo, você vai ter um vinho mais doce porque sobrou açúcar. As leveduras não processaram todo o açúcar como do vinho tinto seco. Legal. Você processa tudo, entendeu? Então, vinho fortificado é isso. Temos o moscatel, temos o vinho do Porto como os dois portugueses mais famosos, né? E depois o vinho tranquilo é esse, aquele que processou todo o açúcar que tinha no mosto do vinho, ele virou um vinho seco, não tem açúcar residual nenhum e virou um vinho tranquilo. Essa é a diferença. Eu vi que você separou um Merlot, eu fiquei assim, Merlot? Setúbal? Setúbal, exatamente. Por quê? Porque é o seguinte, as pessoas têm que entender que não todas as regiões de Portugal têm castas portuguesas só. Tá? Vamos falar Portugal. Portugal tem 250 castas autóctones. O que é isso, Vitor? Tipos de uva diferentes e que você só encontra lá ou que são originários de lá. Por exemplo, Touriga Nacional, a mais famosa delas. Ou são híbridas também, né? Híbridas também, mas em Portugal muito pouco. Ok. Muito pouco. Depois, eu vou dar uma aula agora do curso básico, que eu vou trazer uma híbrida nossa, brasileira, que está fazendo um vinho excelente, chama-se Ribas. Isso aqui é um spoilerzinho. Quem quiser, nós vamos ter um curso básico, né, novamente, para quem quiser, né, se matricular. E lá eu vou apresentar essa uva, porque deu um vinho maravilhoso, é uma uva híbrida. As pessoas nem sabem que consegue dar um vinho bom, né? Mas Portugal tem 250 variedades, cara. Nós já estamos importando. A Touriga Nacional nós já temos no Brasil, aqui que é vinho português. Mas a Touriga Nacional é uma excelente uva, só que em Setúbal, por ser uma área mais recente, mais nova, tem muita caixa internacional. E aí o cara vai falar assim, mas Vitor, por que a Merlot? Porque você está aqui no restaurante e você precisa jantar, correto? Então, por que não pegar uma uva mais amigável ao seu paladar e ao prato? E a Merlot tem essa característica. Mais do que muitas uvas é mais tânica, mais encorpada em Portugal do que a Merlot. A Merlot, eu não sei se eu estou certo, tá? Pode me corrigir, fique à vontade. Eu acho Tranquilo. que é uma uva, dependendo da região, muito coringa. Exatamente. Por Muito isso coringa. que eu escolhi. Entendeu? Coringa porque ela harmoniza mais facilmente com mais pratos e agrada mais paladares. Eu tô certo? Não, exatamente. Por isso que eu escolhi a Merlot, né? Me agrada muito. A Merlot, ela vai muito bem. Bom, é uma caixa de excelência em Bordeaux, né? A margem direita de Bordeaux, nós temos todos os vinhos muito mais à base de Merlot do que Cabernet Sauvignon, que é da margem esquerda. São os vinhos mais famosos que a gente tem no mundo. Mas a Merlot, ela dá um vinho com muito floral, com muita fruta madura, mescla entre frutas vermelhas e frutas negras. E aí você fala, Vitor, poxa, a gente está aqui. Isso que eu queria passar para o pessoal, sabe? Dicas fáceis. Você está com uma carta de vinho na mão. Você não precisa ficar inventando a roda, né? Você vai estar, poxa... Esse é o caminho. Não é? Um bom produtor, uma cooperativa top, a Adega de Pegões. Merlot, uma casta coringa, né? Mais amigável ao paladar e ao prato. Então você já vai com mais certeza, né, do que em outros vinhos. Entendeu? Vamos degustar? Vamos lá? Vamos lá. Certeza.
O que a gente vai esperar aqui? Muita gente tem mandado, né, mensagens no nosso Instagram, muita gente tem perguntado e falando, mas poxa, vocês falam meio rapidamente assim da degustação, do processo, o curso básico está aí, então como é que a gente pode passar dica para o pessoal de por que a gente faz, o que a gente busca no vinho, né? Se você tiver a possibilidade, na hora que você estiver degustando, põe uma folha de papel branco embaixo ou o seu dedo atrás aqui do vinho para você ter de cara a intensidade de cor, tá certo? Se você conseguir ver o dedo com facilidade, a intensidade de cor é baixa, a extração é pequena. Se você coloca o dedo e você já quase não vê, então você já está de cara que você teve uma boa extração de taninos, tendência de você ter um corpo, né, maior, pesado, e uma fruta madura. Maior, entendeu? né? Melhor nem sempre. Não, melhor nem sempre. Aí vai depois para a parte da astringência e qualidade de tanino, que aí já é uma coisa um pouco mais complicada. Aí você vai para o nariz. Límpido, brilhante, sem defeitos, sem nada, sem bolhas, né? Porque existem muitos defeitos no vinho. Agora, ó, aqui você percebe claramente a fruta. Como eu falei, região é importante. Pensa sempre o cara. Setúbal. Setúbal é uma península, né? São as praias lindas lá em Portugal e muito sol. Então você vai ter uma fruta madura, correto? Nada de fruta herbácea aqui, nada de verde, correto? E você percebe um toquezinho da madeira aqui, da baunilha e tal. Bem de leve. Né? Bem de leve. Então, você passa aquela madurez, passa aquela coisa do glicerol, e aí agora a gente, sentimos os aromas no nariz, tá? Sem defeito, tudo correto, tudo que a gente esperava. Aí vamos na degustação. Olha que beleza. É um belíssimo. Português sabe fazer vinho, cara. De cabo a rabo. Aí você pega um merlot desse, não vai combinar com qualquer prato que você tenha aqui, tirando, obviamente, salada, frutos do mar. A maioria. Não é? A maioria do prato vai bem. Um vinho tá macio. O que a gente busca no paladar, pessoal? Você tem que ter um vinho equilibrado, gente. O que é o equilíbrio do vinho tinto? Você tem que ter corpo, né? Você tem que ter acidez. Obviamente você tem que ter tanino aqui do vinho. Que é o que tem esse vinho. Tem, só que equilibrado. E a acidez não pode faltar, que é aquela famosa salivação após você engolir. Muito bem. Tá certo? Que equilibra com o álcool. Então você veja um vinho equilibrado, sem amargor, sem defeito, uma persistência média, muito interessante e muito macio na boca. Correto? Correto. Então, o que acontece, gente? Pensa no que você está bebendo, presta atenção e você vai chegar no resultado final. Você fala, não, realmente é um vinho equilibrado de ótima qualidade. Vamos para um rápido intervalo comercial e na sequência continuamos com Portugal. Mas aí vai mudar a região. Vem aí a região do Douro. Já já voltamos para falar mais de vinho, falando de vinho, só para você. Estamos de volta com o Falando de Vinho, direto do Flá Gastronomia em Jundiaí, aqui da família Geraldini, a chefe Flávia, o Edson, a dona Marinês e a todo o time de cozinheiros, garçons, maîtres, enfim. É uma casa fantástica, maravilhosa, que você com certeza já conhece. Se não conhece ainda, se eu fosse você, eu conheceria. Porque se tem um lugar em Jundiaí que serve uma comida de qualidade, é aqui no Flá. Existem outros, mas aqui é uma cozinha especial. Vamos à segunda parte de Portugal. Você está trazendo aí um vinho do Douro. Do Douro. Por favor, Vitor. Então, a gente estava falando de Setúbal, falamos das DOCs de Portugal, que são 13 de cabo a rabo, né? E aí eu escolhi o Douro por quê? Porque simplesmente, se não é a mais famosa, né, não é a maior, mas a mais famosa região de Portugal para o mundo, é o Douro. É a mais importante, não? Tem duas que são realmente bem notórias. Uma é o Douro, porque não faz apenas vinho tranquilo. Tem o famoso vinho do Porto, que vai para o mundo inteiro, desde o tempo dos reis, da Inglaterra, França. Então, é uma região muito famosa. Foi a primeira região demarcada mundialmente falando.
tem toda aquela história, os Marcos Pombalinos, né? Eu estive lá e hoje é patrimônio mundial da humanidade, porque o que o homem fez nas encostas do Douro é uma coisa fabulosa, é fantástico. Quem não foi ainda e tem a oportunidade de viajar, vá ao Douro, porque ali tem vinhos maravilhosos, um paisagem exuberante. É uma viagem fantástica, muita história. E os caras conseguiram fazer uma coisa assim fantástica, a mão do homem. Por isso que a gente fala que o terroir não é só clima, solo e fruta. Tem um homem também. Porque o que o homem fez lá realmente mudou completamente a paisagem e o vinho. E essas plantações na encosta justamente são devido à luz solar, né? Para você pegar... Mas o Douro, o CH, obviamente que você vai ter exposição solar maravilhosa, depende de onde você está localizado, porque você tem os rios principais, você tem os afluentes e você tem dos dois lados. Então vai depender de como você fizer o seu plantio. Mas o impressionante lá é como é que os caras conseguiram plantar no morro, cara. É pedra, é xisto. Você escorrega, dependendo, se você não tomar cuidado, você desliza, porque a pedra, ela lasca, né? Ela é solta. Os caras detonam, é britadeira e dinamite. Então é uma coisa assim impressionante. E aí você vai ter o quê no vinho? Você vai ter um pouco daquele mineral, porque a raiz está lá dentro da pedra, cara. É verdade, entendeu? Se você visita uma vinícola e você vê a plantação da uva, não tem como você não falar, não tem como ter essas características no vinho do Douro. Então, é uma região fabulosa, a gente trouxe pela fama. É importante salientar também que vinhos tranquilos no Douro tem pouco tempo, sabia? É mesmo? O vinho do Porto já existe há séculos, mas só se fazia vinho do Porto. Não fazia vinho tranquilo. Você o vinho tranquilo veio depois por uma questão comercial também? Principalmente, né? Principalmente. Porque os portugueses ficam revoltados, né? Por que Bordeaux, por exemplo, que eles chamam de Bordeaux, é tão famoso e os vinhos deles são tão bons quanto, tem essa mineralidade que Bordeaux tem e não são famosos. Então eles começaram a fizeram todo um trabalho de marketing maravilhoso com o Douro Boys, lá com o pessoal do Douro, né? Com Roquette Casa e tal. E esse pessoal realmente levou o vinho tranquilo a um outro patamar. Só que eles têm muito ainda para ganhar de espaço, porque a qualidade deles é excepcional e eles têm muito preço, entendeu? Eu vou falar sobre isso. O mais impressionante é que os vinhos do Douro têm muita qualidade. Eu não gosto de fazer comparativo, porque eu acho que o francês da região do Bordeaux é uma coisa. Todo mundo tem os vinhos no Douro, e cada um tem a sua preferência. Exatamente. Mas realmente o vinho português é muito mais acessível. Você, em Portugal, o que é bacana, você tem desde os vinhos de 30, 40 reais hoje, né, até os vinhos de milhares, que é o Barca Velha, que é um ícone mundial, custando milhares e milhares de reais. Então você tem uma gama, e ele, assim, entre os países mais famosos para o nosso telespectador, para o pessoal que compra vinho, né, nós temos Argentina, um monte de rótulo no Brasil, Chile, né, um monte de rótulo, e depois Portugal. Só que Portugal tem uma diversidade maior de rótulos que a Argentina e o Chile não têm. E no Douro, e não é só vinho tranquilo nem vinho do Porto, tem uns vinhos brancos excelentes, que se aproveitam da mineralidade do solo para dar um produto fantástico, entendeu? Muito bem. Vamos falar que uma coisa importante ali do fagote. Fagote. Foguete é brincadeira. É um vinho reserva do Douro, e eu estou apontando aqui para trás porque tem um selo aqui, eu queria que você explicasse. Eu vou virar. Isso é importantíssimo, pessoal. Por favor, dê um close nesse... É o que a gente gosta, né, de fazer programa. Do que se trata isso? Então, a gente vai fazer programa e dar dicas para a galera, né? Uma aula com dicas. Isso aí. Todo vinho português de qualidade tem que ter um selo atrás, que é da Comissão Vitivinícola Regional. No período de Setúbal, o nosso pessoal vai dar um close também, vocês vão ver que também tem o selo de Setúbal. Assim como tem o selo do vinho verde, assim como tem o selo do Tejo, como tem o selo de Lisboa. Isso quer dizer o quê? O produtor produziu o vinho, vai mandar para fora para o mercado e ele quer ter um selo de qualidade. Ele manda para uma câmara de provadores regional. E aí o pessoal lá, a Câmara de Provadores, vai dar um selo atestando o seguinte: esse vinho tem a qualidade que merece ter, que a gente diz que tem, entendeu? Aí eles têm esse selinho. Isso tem um custo para o produtor. Tá? Tem muito produtor que ainda não tem porque não quer gastar, vamos dizer. Mas você está no mercado, você está no supermercado, numa loja de vinhos, está comprando vinhos portugueses, não custa nada, pessoal. Olha um contrarótulo atrás e você vai ver lá. Tem um selo, já é sinônimo de qualidade, já é uma garantia.
entendeu? Qualidade da própria região aonde Isso, é feito o vinho, né? a Câmara de Provadores atesta de que o vinho tem qualidade, dentro das características que o produtor falou que ia ter. Isso é super importante, né? Tem uma pergunta que eu acho que cabe no caso do Fagote aqui, que é um vinho que tem a denominação aqui de reserva. Isso. Em Portugal, vinho reserva significa o quê? Que tem uma qualidade acima do normal. Só isso. Só. E não tem uma característica nem na Espanha, né? Depois, se a gente vier fazer um programa de Espanha, a gente fala sobre isso. Na Espanha, reserva, gran reserva, tem diferenças obrigatórias. De tempo de barrica em madeira, de tempo em guarda em garrafa, na adega, até sair ao mercado. Em Portugal não tem. Mas o pessoal é sério, em Portugal é sério. Não é que nem no Chile que o cara bota reserva para qualquer coisa, vamos dizer. Em Portugal não. Em Portugal reserva quer dizer que realmente ele passou por barrica, entendeu? Porque depois tem seleção do enólogo, né? Tem garrafeira dos sócios. O português dá uns nomes diferentes, mas sempre quer dizer que vai subindo uma escala de qualidade. A reserva é porque passou em barrica, é melhor do que o não reserva. E tome cuidado quando você vê vinho escrito reservado, que não significa nada. Nada. Reservado é a marca do vinho. Tem nada a ver com controle de qualidade. Isso foi uma sacada comercial que alguém inventou e Enfim, né? vamos deixar isso para um outro capítulo. Um dia a gente dá uma aula sobre isso daí, que o pessoal faz no marketing, né? Vamos lá, Agora, Vitor. Douro, gente, vinho tranquilo, das uvas que originalmente produziam vinhos do Porto. Essas são todas castas portuguesas de excelência. Isso aqui é um blend. Esse é um blend. O Uma pessoal, mistura de uvas. Portugal é o rei do blend. Raramente você vai ver um vinho varietal. Hoje já tem, mesmo no Douro. Tá? Porque, por exemplo, aqui nós temos Tinta Roriz, que é a Tempranillo da Espanha. Nós temos Touriga Nacional, que é o principal uva de Portugal. Temos a Touriga Franca, aqui também, e a Tinta Amarela. Então nós temos um blend de castas portuguesas, correto? Douro, ou seja, é um clima bem mediterrâneo. Nós temos ali no Douro, é legal para a gente passar para o pessoal, onde eles vão estudar aí, vai lá no Google olhar, nós temos 3 sub-regiões ali no Douro, né? Nós temos o Baixo Corgo, o Cima Corgo e o Douro Superior. O Douro Superior já está encostando lá na Espanha, lá, seguindo o Duero, né? Vai bater na Ribeira del Duero lá. Então é um clima mais quente, uvas mais encorpadas e tal. E no médio é o que eu acho que tem os vinhos de excelência, é que está no Cima Corgo, né? Por quê? Aquele que está no Baixo Corgo já tem uma influência do Atlântico mais pesada, ou seja, já tem mais chuva, já tem um problema maior de precipitação. Então nós temos 3 sub-regiões no Douro. Esse aqui, ó, o que a gente vai esperar disso aqui? Tudo que ele está dando no nariz. Ou seja, o Douro é bastante calor durante o dia e noites frescas, porque você tem a elevação do morro, tá? Você tem bastante luminosidade, mas você tem o rio te trazendo aquele frescor da noite. Acidez. Mineral, xisto. Então, gente, pensa de onde você está tomando o vinho, né? Depois nós vamos falar mais de Portugal, a gente pode falar de outras regiões. Mas o Douro, quando você falou de 2 regiões excelentes em Portugal, né? O Douro é uma delas, o outro é o Alentejo, que já é completamente diferente, está lá embaixo, batendo na Península de Setúbal. Tá? Vamos na boca? Vamos lá? Ó, intensidade, cor, intensidade aromática, bem diferente da Merlot, tá? Nós temos aqui fruta mais madura, mais fruta negra, mais mineralidade, balsâmico, aquele toque do que eu falo que é sabe, lápis? Tem aquele toque do lápis quando Do você grafite. descascava do grafite quando era criança. Isso aí. Então é isso aqui. E na boca, ó. Nossa, que vinho sensacional agora. Já pede um prato diferente do que a Merlot, que é mais amigável, mais redondo. Esse aqui, Mais específico, não é? Ele já tem um toque bem mais marcado tanino aqui, eu acho. finíssimo, de excelente qualidade, né? Não é um vinho ainda tão encorpado, porque quando você pega um vinho de vinhas velhas, por exemplo, o pessoal saber que lá nós temos muito no Douro, vinhas muito antigas, que eles denominam vinhas velhas. Então, geralmente é um vinho até mais encorpado ainda, né? Esse vinho aqui é médio corpo, mas já tem um pouco mais de tanino do que um vinho da Merlot anterior, mas muito redondo. E o que eu acho bacana, né, de Portugal, os vinhos aqui da casa, é que você não tem vinho com defeito. Com aquele herbáceo, com aquele amargor, né? Todos os vinhos que você pega aqui, que a gente já degustou, E são vinhos apesar excelentes. de ter um tanino legal aqui, mas ele está muito redondo, não está Total. exagerado. Não, excelente. Vitor, eu quero te agradecer mais uma vez. Que isso. Pela Gente, sua aula, pelo seu bate-papo. prazer. Eu adoro. Eu sinto saudade da gente vir gravar os programas aqui.
E com o brinde aqui, a participação do Vitor de Freitas, encerramos mais um Falando de Vinhos, aqui direto do Fla Gastronomia em Jundiaí. Mande a sua mensagem, participe do programa pelo Instagram. Falando de Vinho, é só mandar para lá que a gente, evidentemente, vai conduzir uma pauta, enfim, vai responder a sua pergunta e a sua participação. Obrigado a todos e até o próximo programa. Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Sulina Parrilla e Restaurante. Fla Gastronomia.